Só fazer uns procedimentos aqui. Tinha me esquecido de fazer, mas é rapidinho. Aí, já está feito. Então, pessoal, a aula de hoje, ela é uma aula que eu posso chamar de background, que seria o plano de fundo. A gente vai discutir na aula de hoje o plano de fundo da NR 7, 9, 18 e 22. A gente vai discutir um pouco as origens da norma e do porquê que essas normas foram criadas, certo? Eu acredito que vocês aí já estão nesse processo de leitura da NR7, ou da NR9, ou da 18, ou da 22. O ideal é que todo mundo lesse todas as normas, né? Mas ia ter mais ou menos 200 páginas para ler, e é um pouco inviável, foi por isso que eu fiz aquele recorte para vocês, mas eu deixo aqui mais uma ressalva importante com relação a NR 7 e 9. Então, gasta um tempinho lá, lendo as duas normas, elas têm a NR7 pelo menos, né? Tem bastante tabelas, bastante quadros, a NR9 é um pouquinho maior, né? Eu acredito, porque tem um pouco mais de texto, mas não é coisa tão difícil de compreender, ou de ler, ou tirar um pouco de noção, né? Então, eu sugiro aí fortemente que se leia a NR9 e a NR7, que são importantes. A NR7, ela fala sobre PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. E a NR9 fala sobre Programa de Proteção de Risco Ambiental, certo? A NR18 fala Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. E a NR22 fala sobre o programa na mineração, né? Gestão de Segurança Ocupacional na mineração. O que essas normas têm em comum? Por isso que eu coloquei lá afins. O que essas normas têm em comum? Todas essas normas, elas têm por intuito desenvolver uma política de segurança, uma política de gestão de segurança, e não só recogitar procedimentos. Essas normas, ela têm por intuito desenvolver algo mais profundo, mudar a cultura, né, mudar a visão, mudar a questão organizacional. Todas essas normas, né, se você for ver a NR18, a NR22, elas têm a elaboração de SESMITs específicos e CIPA específica, ok? Então, se você for na mineração, você não pode aplicar necessariamente a NR5 direto, porque a CIPA, ela é estipulada também na NR22, então você tem que ver como que a CIPA é feita na NR22. Da mesma forma, a CIPA no meio rural também é diferente. Da mesma forma que o SESMIT, nesses lugares, também são dimensionados de forma diferente. Por isso que eu coloquei lá normas afins. Porque a norma NR7, que fala sobre PPRA, se você for ver, o PCMAT, ele é um PPRA, de algum modo, certo? O PCMAT, a NR18, ele é, de algum modo, um programa de prevenção de riscos ambientais. Então, é importantíssimo que, se você estiver na construção civil, você vai fazer um PPRA voltado para a construção civil, você vai fazer um PCMAT. Se você for fazer um PPRA voltado para mineração, você vai fazer um PGR, entendeu? Se você for fazer uma CIPA para mineração, você vai fazer uma CIPAMIN, ok? Se você for fazer uma CIPA para o meio rural, você vai fazer uma CIPA-TR, então, para o meio rural. Então, cada um desses setores, seja mineração, seja construção, seja meio rural, né, nós temos ali conjunto de normas que a gente pode chamar ali normas gerais, normas voltadas para a política, né, a política e programas nas gerais. Lembrando que todas essas normas vão fazer parte também, vão fazer uso de outras normas regulamentadoras, mas isso a gente vai deixar para outro momento, que é, no caso, a própria NR15, ok? Então, eu vou dar sequência aqui. Sim, Jaqueline, eu vou gravar a aula, tá? Ela já está sendo gravada. Então, eu vou dar sequência na aula para a gente trazer algumas discussões importantes dessa origem, né, da origem da medicina do trabalho à saúde do trabalhador. Porque essa mudança meramente da questão biológica para uma questão de política fez com que fosse gerado normas como essa, certo?
Então, essas alterações que aconteceram nas normas regulamentadoras e a aprovação dessas normas, né, por comissões especiais, garante que a gente tem uma política de segurança muito melhor, ok? Então, nós temos aqui algumas perguntas norteadoras, certo? Vamos lá. Quais as principais características da medicina do trabalho, certo? Isso aqui é importante para a gente entender a evolução. Como e por que evoluiu da medicina do trabalho para a saúde do trabalhador? Qual que foi a necessidade que gerou isso, né? Essa mudança? E por que de gerar esses procedimentos normativos que geram políticas, né, de qualidade de vida e melhoria contínua? Por que o modelo de saúde ocupacional se mostrou insuficiente? É quase certo, isso aqui nas primeiras aulas de princípios de saúde e segurança, que eu estou lecionando lá para o curso de controle ambiental, essa pergunta fica bem mais clara e evidente, né? Em que contexto surge a saúde do trabalhador? O que, que motivou esse negócio de saúde do trabalhador? E a gente vai ver que coincide muito bem com a própria elaboração da norma, de outras normas específicas como essas que eu citei. E quais as principais características da saúde do trabalhador, ok? Então, a discussão hoje vai ser basicamente sobre o pano de fundo da norma NR7, da NR9, da NR18, da NR22, e a gente pode citar outra norma aí, por exemplo, como a NR31, que fala sobre meio rural, certo? Que caberia muito bem nessa aula. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em saúde do trabalhador, pessoal, né, a gente pensa logo em termos de medicina ou biologia, né, a gente vê uma questão bem interessante. Porque a saúde do trabalhador, ela evoluiu de uma questão biológica, meramente biológica, para uma questão mais holística, social e organizacional. Né? A gente pode pensar isso até no próprio conceito de saúde, né? Porque o conceito de saúde pela Organização Mundial da Saúde, ali em 1960, se eu não me engano, que foi a primeira vez que a OMS desenvolveu saúde. Então, desde 1960, a gente compreende que saúde é uma questão que envolve bem-estar psicológico, bem-estar social também, certo? Essa é uma questão de saúde. Mas anteriormente, a questão de saúde era considerada somente uma questão biológica. Então, se você tivesse uma alteração biológica, anatômica, aí sim você era considerado uma pessoa que estava com uma doença propriamente dito, né? E esse conceito de saúde ele foi evoluindo. Então, hoje em dia, a gente não compreende saúde somente com o bem-estar biológico. A gente tem que estar com bem-estar social, psicológico também. Não tem como eu falar para uma pessoa que ela está, por exemplo, os exames dela de rotina deram perfeitos, né, o exame de sangue, colesterol, triglicérides, tá tudo perfeito. Boa noite, Franciele. Tá tudo perfeito. Entretanto, a pessoa é ansiosa, por exemplo, a pessoa é depressiva. Então, essa pessoa não é saudável, entendeu? Do ponto de vista holístico. Porque, mesmo que a biologia dela esteja boa, o seu psicológico não está bem. Então, a gente já vê a ampliação do que a gente entende por saúde. E por que essa especialidade médica surgiu dentro dos ambientes de trabalho? Justamente pela característica do que estava acontecendo, né? Porque a gente passou ali de uma produção agrícola, artesanal, certo? Com poucos adoecimentos, com poucas mortes, a gente passou para um ambiente de trabalho totalmente perigoso, né? Com a característica intrínseca. Então, depois da primeira revolução, né, a Revolução Industrial, o que acontece? Acontece que a característica do adoecimento das pessoas mudam. Então as pessoas começam a morrer e a se acidentar e a adoecer por perfuração, por corte, por queimadura, por esmagamento, por perda da audição, por problemas no pulmão, problemas na coluna, problemas na visão. Então, o advento destes problemas no ambiente de trabalho levou à necessidade da medicina estudar o porquê que as pessoas adoecem, certo? O porquê das pessoas adoecerem nesse sentido.
Porque naquele momento, como o texto diz aí, o consumo da força de trabalho resultante da submissão dos trabalhadores a um processo acelerado e desumano de produção exigiu uma intervenção sob a pena de tornar inviável a sobrevivência e a reprodução do próprio processo. Por que isso? Porque as pessoas estavam morrendo tanto, as pessoas estavam se acidentando tanto, que houve a necessidade de se criar um programa de medicina, porque senão não ia ter trabalhador. Ia chegar num determinado momento que não ia ter mão de obra especializada para fazer. Por que nós temos a NR18? Porque o Brasil foi recorde de acidente do trabalho nos anos 80 e 90, né? O Brasil foi recorde de acidente do trabalho nos anos 80 e 90. Então, o que o governo brasileiro faz? Ele cria a NR18 para evitar que as pessoas morram caindo de altura. Da mesma forma, o Brasil, que foi muito conhecido mundialmente pelo campeão de recorde, né, chegou a ter 18% da sua população trabalhadora com doença ou de alguma coisa, alguma lesão no acidente do trabalho, chega a 18%, na época que o Brasil tinha ainda 7 milhões de trabalhadores, 1 milhão e pouco, né, de trabalhadores estavam com problemas de adoecimento ou acidente do trabalho. Então, essas normas são criadas justamente para tentar manter e salvaguardar a vida dos trabalhadores, senão o processo ele não consegue subsistir, né? Porque daqui a pouco um pedreiro, sei lá, né, imagina que se todos os pedreiros comecem a ter problema de coluna, todos os pedreiros, ninguém pode levantar mais um saco de cimento, ninguém pode isso. Chega um momento que o pedreiro vai ser escasso, a mão de obra vai ser muito cara, o processo produtivo vai ser caro, e acaba sendo inviável para o processo produtivo. Então, a gente já consegue perceber que, no primeiro momento, o pensamento da medicina do trabalho não foi nem pensando no homem, no trabalhador e na sua família, de maneira nenhuma. Inicialmente, o pensamento da NR7, da NR9, da NR18, não foi pensando em nós, trabalhadores. Foi pensando no processo produtivo. Entendeu? Então, esse é um ponto importante, um ponto de vista que eu quero modificar. É uma engenharia de segurança, eu quero uma engenharia de segurança que seja mais humana, que você também pense no processo produtivo, mas que você também pense na saúde do trabalhador e na tua família, na qualidade de vida de uma forma geral. Então, o que a gente consegue encontrar? Esse aqui foi um dos primeiros médicos do trabalho. E o que a gente consegue verificar, olha como que é a visão dele. Eu fiz questão de colocar isso daqui para mostrar a visão do médico, desse médico, né? Nesse determinado momento da história, que é importante. Então eu vou ler para vocês. Vamos lá. Coloque no interior da sua fábrica o seu próprio médico, que servirá de intermediário entre você, os seus trabalhadores e o público. Deixe-o visitar a fábrica, sala por sala, sempre que existam pessoas trabalhando, de maneira que ele possa verificar o efeito do trabalho sobre as pessoas. E se ele verificar que qualquer dos trabalhadores está sofrendo a influência de causas que possam ser prevenidas, a ele competirá fazer tal prevenção. Dessa forma, você poderá dizer: meu médico é a minha defesa, pois a ele dei toda a minha autoridade no que diz respeito à proteção da saúde e das condições físicas dos meus operários. Se algum deles vier a sofrer qualquer alteração da saúde, o médico unicamente é que deve ser responsabilizado. O que a gente consegue verificar aqui? Olha a centralidade do médico, imaginando que ele é o único e exclusivo responsável pela saúde do trabalhador. Quando a gente leu lá a NR4, por exemplo, o SESMIT, ali a gente já consegue verificar a mudança de visão ao longo do tempo. Porque ali a gente já colocou médico, enfermeiro, técnicos e auxiliares. Eu sou até contra aquela norma ANR4 não incluir, por exemplo, psicólogo e fisioterapeuta. Poderia até incluir outras profissões dentro do SESMIT. Mas talvez nesse primeiro momento, talvez a psicologia e a fisioterapia ou a terapia ocupacional
talvez sejam questões importantes serem consideradas no SESMIT. Porque o que a gente vê? A OMS fala para a gente que saúde é o completo bem-estar biológico, né, físico, psíquico e social, ok? Se o bem-estar ele também é social, eu já consigo entender que se eu só olhar para a biologia, eu vou estar fadado ao fracasso. Eu tinha um professor, tanto no mestrado quanto na graduação, que ele me dizia assim, ó, toda análise que fragmenta o homem, ela está fadada ao fracasso. Se eu olho para o homem somente como um ser biológico e não como um ser social, a minha análise praticamente vai estar fadada ao fracasso. Portanto, essa visão desse doutor inicialmente estava equivocada. Portanto, na verdade, despontam na resposta do fundador do primeiro serviço médico da empresa, né, 1830, os elementos básicos da expectativa do capital quanto às finalidades tais serviços. Então, logicamente, desde o início da aula, o que eu estou falando para vocês? Que a primeira coisa que se motivou foi se preservar o capital, foi se preservar a linha de produção, continuar trabalhando, foi se preservar a tua mão de obra, foi se preservar a quantidade de lucro e assim vai, ok? Mas ao longo do tempo, o que acontece, né? A gente já viu que houve uma evolução, mas o que motivou o capital a isso? Então vamos ler aqui os motivos e as expectativas do capital quanto a essas finalidades. A primeira, deveriam ser serviços dirigidos por pessoas de inteira confiança do empresário e que se dispusesse a defendê-lo. Até hoje, se você for ver isso, se você vê um médico do trabalho, ou se você já passou por um médico do trabalho, muitas vezes ele nem olha na tua cara. Né? Ele vai lá, fere tua pressão, muitas vezes pode estar alta ou baixa, ele coloca lá 18/8. Em Itabira tinha um médico assim, né, conhecido como 12/8. Né? 12/8. Ele só falava, tá perfeito, ninguém tem problema nenhum. Isso é um problema, muitas vezes, dentro das empresas. Porque o médico e o engenheiro, quem que paga o salário deles? Pela NR4, quem paga eles são os empresários. É o dono da empresa. Aí eu faço uma questão. Até quando um laudo ou uma opinião ela pode ser interferida quando você depende do teu salário? Porque assim, se você chega para o dono da empresa, você é um médico do trabalho, você chega para o dono da empresa e fala assim, ó, o senhor tem que mudar todo o seu processo produtivo. O engenheiro chega assim, ó, o senhor está matando as pessoas. Então, isso é um complicador, porque o salário do engenheiro e do médico estão dependendo do próprio empresário. Se o empresário tiver uma cabeça boa, o que ele vai fazer? Ele vai escutar o médico, o engenheiro vai falar assim, ó, verdade, eu tenho que melhorar o meu serviço de saúde médica porque eu preciso de profissionais qualificados para desenvolver o meu trabalho. Só que, entretanto, tem alguns médicos, né? Tem alguns médicos que, infelizmente, eles nem estão pensando no trabalhador, eles estão pensando simplesmente no seu salário. Assim como tem engenheiros e assim tem técnicos da mesma forma. Então, a boa parte deles defendem o empregador com unhas e dentes. Dá para entender o motivo, né? Porque eles trabalham, eles querem receber por aquilo. E aí é um conflito ético que a gente pode estar discutindo em um determinado dia ou momento, a ética do engenheiro de segurança ou do técnico. Né? Então, esse para outro momento. Deveriam ser serviços centrados na figura do médico, com uma própria resposta do Dr. Becker, né, nos orienta. O médico ele é central. Se alguém falhou, falhou o médico. Entendeu? Olha como é que o dono da empresa já tenta se livrar da culpabilidade ou da responsabilidade. Porque quando alguém morre ou se acidenta, o problema não é dele. É o complexo de Eva, a síndrome da transferência de culpa. Arrumar alguém para colocar a culpa. A prevenção dos danos à saúde resultantes dos riscos do trabalho deveriam ser tarefa eminentemente médica. Por quê? Porque a visão era eminentemente biológica. Por isso que a visão do médico era tão centrada. A responsabilidade pela ocorrência dos problemas de saúde ficaria transferida para o médico. Né? Eu costumo falar isso. O que é a síndrome? Eu chamo de complexo de Eva.
ou é a síndrome da transferência de culpa? Todo mundo sabe da história bíblica, né? De Eva consumir o fruto, depois oferece para o teu esposo Adão, e Adão consome o fruto. O que acontece quando Deus chega para conversar com eles e entender do porquê que eles estavam escondendo, ou porquê que eles estavam, né, porquê que eles sabiam que estavam nus? Quando Deus conversa com Adão, a primeira coisa que Adão fala, não, não Deus, não, a culpa não é minha, foi a mulher que tu me destes. Aí Deus vai lá, com sua infinita sabedoria, vai na mulher, conversa com a mulher, mas Eva, por que você fez isso, Eva? Aí o que Eva fala? Oh, meu Deus, não fui eu, foi a serpente. Aí chega na serpente, a serpente já não tem mais quem acusar. Então, o complexo de Eva é a síndrome da transferência de culpa. Então, o primeiro, ou o dono, ou o responsável, ele sempre vai procurar uma pessoa para transferir a culpa. Isso não é nem só o dono da empresa, mas a maioria das pessoas procuram transferir a culpa. É importante dentro dos programas, dentro da NR9, dentro da NR7 e todas as outras que falam sobre os programas, é importante que estejam bem delimitadas as responsabilidades. É por isso que no momento da correção lá da NR4 e 5, eu falei assim, para alguns feedback, precisava bater mais sobre as responsabilidades, precisa escrever mais sobre as responsabilidades, porque isso é importante. Porque aquilo que é obrigação do técnico tem que ser do técnico, aquilo que é obrigação do engenheiro é do engenheiro, aquilo que é obrigação do médico é do médico, e cada um vai ter que ser responsável por isso. E aquilo que é obrigação para o dono da empresa é a obrigação do dono da empresa. Ok? Por isso que essas questões são importantes a serem consideradas. Então, a implantação de serviços baseados neste modelo, ou seja, modelo biológico, rapidamente expandiu-se por outros países paralelamente ao processo de industrialização e posteriormente aos países periféricos com a transnacionalização da economia. Isso é claro e evidente, né? Porque com o advento da Revolução Industrial, a gente já sabia naquele determinado momento que a tecnologia ela não fica estacionária em um determinado lugar. Ela não fica estacionária em um determinado setor. Ela não fica estacionária em um determinado país. Ela migra. O ser humano aprende, o ser humano evolui e é naturalmente, por uma questão de evolução econômica, que os problemas também evoluiriam, certo? Portanto, esse serviço baseado nesse modelo, ele rapidamente expande. Por quê? Porque é um modelo barato, é um modelo fácil de você gerenciar, né? Meramente biológico. Você não tem tanto gasto quanto você tem outros gastos de gestões mais gerais, né? Mexendo no processo. Então, esses serviços, né, da empresa passaram a exercer um papel vicariante, ou seja, central dentro da empresa, certo? Por quê? Porque eles tinham por intuito criar e manter a dependência do trabalhador ao lado do exercício direto do controle da força de trabalho. Então, era aquele médico e aquele processo extremamente policialesco. Policialesco. Muitos técnicos em segurança em determinadas empresas são considerados como policiais, o cara chato, o médico chato, né? Por quê? Porque eles têm por intuito ali tentar conter e controlar o trabalhador em todas as suas, né, decisões. Tanto que se a gente for ver hoje o modelo de gestão, o intuito da gente é fazer com que cada trabalhador seja o seu próprio gestor, certo? Então o intuito do SESMIT hoje é o quê? É mudar a cultura. O intuito da norma hoje não é simplesmente você pegar uma prancheta, ir lá na empresa ou no setor e você dá de policial. Você dá advertência verbal, escrita, suspensão, demissão por justa causa e assim vai. Não é esse o intuito. O intuito é você criar uma cultura. E o que é cultura, pessoal? Cultura, como o próprio nome ou definição traz, é um conjunto de valores, de crenças que são ali compartilhados por uma mesma população ou por uma mesma ou por o mesmo grupo social. Então, se você tem um grupo de trabalhadores da construção, o ideal é o quê? O que acontecer? O ideal é que
todos ali não precisem de ter um técnico todo dia no seu pé, mas que os técnicos consigam orientá-los de forma que eles mudem a visão. Esse é um foco central da segurança. Lógico que até mudar a cultura, a gente muitas vezes vai ter que pagar de chato, né? Vai ter que ir lá e realmente obrigar, até porque muitas vezes as pessoas só mudam a cultura quando tem a imposição de regra e multa, não é mesmo? Se não existisse hoje, por exemplo, nos determinados locais, proibido fumar, por exemplo, multa de sei lá do que, provavelmente nós estaríamos cometendo os mesmos erros do passado, porque o ser humano, ele é chato, o ser humano, ele é teimoso e é desobediente. Isso eu acredito que é ontologicamente, ou seja, está na nossa natureza a questão da transgressão da norma, da regra. Portanto, muitas vezes a mudança de cultura ela demora. É por isso que é importante, em determinados momentos, a imposição da norma. Em 1959, a partir da experiência dos países industrializados em prover serviços médicos às empresas, foi consolidada a Recomendação 112 sobre serviços de medicina do trabalho, aprovada pela Conferência Internacional do Trabalho. O que já aconteceu ali? Em 1959, em 1960, o conceito de saúde ele já havia mudado. O que se percebeu através dessa recomendação? A necessidade de uma medicina mais humana, uma medicina mais ampla, uma medicina mais social, uma medicina que levasse em conta outros aspectos que não fossem somente a questão biológica, certo? Se você for ler lá a NR7, você vai ver lá vários fatores que são meramente biológicos. Exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, raio-x de tórax, espirometria, audiometria, e exames de forças, acuidade visual, né, campo métrico. Você vai ver ali diversos tipos de exames, diversos tipos de testes, diversos tipos de exames laboratoriais, de marcadores biológicos, né, que a norma traz, marcadores biológicos, para fazer exames no trabalhador. Entretanto, se você ler a norma com cuidado, ela está linkada à própria NR9. A NR9 está linkada com a NR7, a NR7 está linkada com a NR9 e outras normas. Então, o que a gente consegue verificar? Que a NR7, a 9 e as outras, elas já estão nessa perspectiva, né, de criar um serviço e uma política que cuidasse de todos, né, da melhor maneira possível. Então, essa recomendação, né, a expressão serviço de medicina do trabalho, designa um serviço organizado nos locais de trabalho ou em suas imediações destinado a quê? Assegurar a proteção dos trabalhadores contra todo o risco que prejudique a saúde e que possa resultar de seu trabalho ou das condições que esse se efetua. Então, se você for ver lá na NR4, SESMIT, essa é uma das atribuições do SESMIT. Se você for ler a CIPA, parte dessas atribuições também estão na CIPA. Se você for ler a 9 e a 7 e as outras que eu disse e citei, para atividade de até domingo, elas citam isso como objetivo. Então, qual que foi a etiologia das normas que eu pedi para vocês? Essa é a recomendação 112 de 1959. Você vê que a gente não evoluiu tanto nesse sentido, né? Então, essas resoluções de 1959, elas ainda estão aí impregnadas e contêm as nossas normas atuais, ok? Vamos. Opa, acho que faltou uma aqui. Segurar, perfeitamente. Deixa eu permitir alguém aqui. Aí. Então, o que essa norma 112 também trazia no seu texto? Contribuir à adaptação física e mental dos trabalhadores, em particular pela adequação do trabalho e pela colocação em lugares de trabalho correspondentes às suas aptidões. Olha como é que o conceito de ergonomia está aqui. Para quem conhece um pouco de ergonomia, né, sabe que o intuito dela é realmente tentar desenvolver uma adaptação, certo? Do trabalho ao homem, e não o contrário. Então, esse é o intuito central.
Olha o que é que a gente está pensando aqui. A gente já está pensando em processo produtivo. A gente já está pensando aqui agora em controle de risco. A gente já está pensando aqui agora na fisiologia, na psicologia e na anatomia individualizada de cada um. É por isso que quando você for ler lá a NR11, a NR9 também fala disso, né? A NR7 fala sobre essas questões muito individualizada, muito centralizada assim, nesse sentido. Tratar os desiguais de forma desigual, né? Eu posso chamar isso de equidade, certo? Vou tratar os desiguais de forma desigual. Portanto, uma mulher, ela não posso obrigá-la a levantar um saco de cimento de 50 quilos. Nem posso obrigar um homem que não tem estrutura para isso. Portanto, olha como é que a gente já encontra um erro. O servente de pedreiro. Exatamente, isonomia, mesma norma para todos, né? E equidade também, isonomia, iso igual, nomia, norma ou regra, a mesma norma e a mesma regra para todos. Esse princípio da isonomia, Rafael, ele gera um problema, porque é o seguinte, na legislação brasileira, está escrito que é o seguinte, que o saco tem que ser de 60 quilos, 50. Esse princípio da isonomia, eu acho que é um pouco equivocado, que é nesse sentido. Na segurança do trabalho, o princípio da isonomia ele gera um problema, que é o seguinte: se o saco ele é de 50 quilos, quer dizer que eu posso falar para homem, para mulher, para qualquer pessoa carregar 50 quilos, porque isso é isonomia. Todos podem carregar 50 quilos, certo? É a mesma norma para todo mundo. Então, o que é que a contribuição dessa norma trouxe? Um princípio que vai além da isonomia, que é o princípio da equidade. Eu tenho que ser isonômico, né? Mas eu também tenho que tratar com equidade. Porque é tipo assim, ó. Se eu falar que uma mulher pode carregar 50 quilos, eu vou estar sendo injusto com elas. Porque fisiologicamente, a mulher nos membros superiores, se eu pegar um homem e uma mulher igualzinho, irmãos gêmeos, tiveram a mesma criação, a mesma alimentação e tudo, se eu pegar os dois e pedir para carregar o mesmo peso, eu vou perceber que o homem ele tem naturalmente mais força que a mulher. Então, eu tenho que tratar de forma diferenciada, porque a fisiologia da mulher, a fisiologia do homem é diferente. Então, eu gostaria de tratar isso aqui como um princípio de equidade. Eu tenho que tratar os desiguais de forma desigual. No direito, princípio da igualdade, que pressupõe que as pessoas coloquem em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual na exata medida de suas desigualdades. Cabe aqui, perfeitamente, Gabriela. Exatamente. A gente tem que tratar os desiguais de forma desiguais. Então, uma mulher e uma criança ou um jovem que está trabalhando na construção civil, eu acho injusto pegar ele e colocar ele para carregar um saco de cimento de 50 quilos. Eu vou contar uma experiência própria. Eu trabalhei como ajudante de pedreiro quando eu tinha lá para os 15, 16 anos de idade. E naquela época, quando eu estava trabalhando de ajudante de pedreiro, eu era bem magrinho, eu era baixo, eu não estava com a minha estrutura óssea formada, eu não tinha músculo suficiente, eu não era uma pessoa grande, desenvolvida para isso. Só que eu era obrigado a pegar um saco de cimento de 50 quilos. O que aquilo impõe para mim? Certo? Impõe uma série de mudanças na minha estrutura. Poderia ter me acidentado ou adoecido. Da mesma forma, a mulher. Então, a ideia de adaptação. Eu sou contra saco de cimento de 50 quilos, tá? Para mim tinha que ser do mesmo peso do da argamassa, 25, excelente. 25, 23. Por exemplo, na Europa, a gente não consegue vender o saco de cimento de 50 quilos. Por quê? Porque o padrão da norma deles é diferente. Lá é 20, 25, 23 quilos. Então, esse é um fator importante. Contribuir ao estabelecimento e manutenção do nível mais elevado possível do bem-estar físico e mental dos trabalhadores. Aqui a gente está pensando já, olha, em uma segurança de qualidade de vida. Então, eu não estou pensando agora somente na biologia do trabalhador. Eu estou pensando agora na qualidade de vida dele, certo? Eu estou pensando aqui nesse trabalhador, eu estou pensando agora no momento que ele tem para a família, né? Eu estou pensando aqui no ambiente que ele vai ter, se ele pode ter uma academia ou não. Né? Olha que coisa interessante, eu fazendo visita para a Embraer, a Embraer é coisa de louco, é coisa linda a Embraer. Não é à toa que faz tanto material bom, né? Não é à toa que é uma das melhores empresas
na construção de aeronave do mundo, né? Extremamente competente naquilo que faz. A Embraer, ela tem programa de corrida, ela tem programa de ciclismo, ela paga academia para os alunos, para os funcionários, né? A alimentação deles é de primeira qualidade, excelente, sucos naturais. Ela paga programa de qualificação. Ela faz diversas festas e encontros para a família. Ela tem diversos tipos de programas, então ela não está pensando só no processo. Ela está pensando na vida do trabalhador, sabe por quê? Porque se um trabalhador ele é qualificado, certo? E especialmente dos da Embraer, né, a qualificação. Eles são qualificados, eles estudam, eles passam isso e aquilo. 5, 10 anos. Você imagina a qualidade do trabalho do cara. Então, quanto mais tempo o cara tiver ali, melhor. Quanto mais tempo ele tiver envolvido dentro da empresa, ele tiver abraçado, melhor, porque ele vai trabalhar mais feliz. Consequentemente, ele produz mais, certo? Portanto, essa questão da mudança, né? E o que a gente já consegue perceber isso nas mudanças das normas. Então, a medicina do trabalho constitui fundamentalmente uma atividade médica. E o locus, ou seja, o foco de sua prática, dá-se tipicamente nos locais de trabalho. Por isso que é importante o médico, o engenheiro, os técnicos andarem. É impossível, pessoal, fazer higiene ocupacional, é impossível fazer ergonomia, é impossível fazer gerenciamento de risco sentado atrás de uma cadeira. Tem que ter alguém andando, certo? Tem muitos técnicos, por exemplo, ou muitos engenheiros que vão fazer laudos, vão fazer um laudo de insalubridade. Muitas vezes nem visitam direito, não olham direito, não perguntam direito, não analisam direito. É importante você ir lá, visitar, você perguntar, você delimitar toda a atividade para você compreender toda a natureza. E no foco do trabalho. Lógico que numa empresa, como que vai ter muitas pessoas fazendo documentos e outras pessoas no campo, logicamente que no SESMIT as pessoas vão se dividir, né? Algumas pessoas vão ficar exclusivas no escritório, desenvolvendo documentação, PPRA, PCMSO e tudo mais, e outras pessoas estarão no campo perguntando, olhando, analisando. A Franciele fez uma pergunta. Servente de pedreiro sofre tanto com peso quanto com piso salarial. Sol quente e a maioria não recebe insalubridade. E quem dirá EPI? Há mais ou menos um ano, a polícia fechou uma obra perto da minha casa e foi resgatar funcionários de outro estado que estavam realizando trabalho escravo. Realmente, Franciele, a construção civil ela é extremamente problemática, certo? É muito problemática no país. Até hoje, é o setor que mais mata no país, o setor que mais adoece, porque nós temos ali um laboratório de segurança completo. Eu sempre. É engraçado isso daí, porque, tipo, o laboratório do engenheiro químico é a química lá, né? O laboratório, as vidrarias e tudo mais. O laboratório da mecânica, o cara vai mexer lá com seus equipamentos, né? O relógio comparador, o paquímetro e vai. Qual que é o nosso laboratório? Nosso laboratório é o campo de trabalho. E o campo da construção civil é o campo que mais ensina pra gente, sabe por quê? Porque lá você tem de tudo. Você tem risco físico, químico, biológico, ergonômico, você tem de tudo. Então, um técnico de segurança da construção civil que consegue se despontar ali, você pode ter certeza absoluta. Vai ganhar muito bem mesmo, e não vai ficar desempregado, né? Técnico de construção civil, que ele tem experiência, realmente, é um técnico que sabe lidar muito bem com situações gravíssimas, ok? Então, o nosso loco é um ambiente de trabalho. Eu tenho que ir lá ver o cara. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Uma coisa que eu quero deixar com vocês, teve uma vez que tem muitos técnicos, engenheiros de segurança e médicos que falam que a opinião do operário, do peão ou do trabalhador, da maneira que você queira chamar, do operário, ela não importa. Isso está errado. A opinião dele importa e muito, porque quem sabe mais do trabalho dele é ele. Ele pode não ter o conhecimento exato de se gerenciar. É por isso que a gente tem que orientá-lo.
A gente tem que ser como se fosse um pesquisador. Eu chamo todo profissional de segurança do trabalho como um pesquisador. Porque a gente tem que ir lá olhar, observar o que está acontecendo, a gente pergunta, investiga, faz um relatório, isso é ciência. Então, tipo, todo técnico em segurança é um cientista do trabalho, certo? Então, esse ponto eu gostaria de frisar que todo mundo tivesse sempre essa disposição de visitar o campo. A expectativa de promover a adaptação do trabalhador ao trabalho, quanto a da manutenção de sua saúde, reflete a influência do pensamento mecanicista da medicina científica na fisiologia. Olha lá, manutenção da saúde. O intuito somente deles era esse, fazer com que não houvesse alterações fisiológicas, né? Até porque quando a gente pensa do ponto de vista da fisiologia, né, que a gente chama, como é que é? A questão da homeostase, né? Quando você sai dessa homeostase, é a ideia que começa a patologia ali, né? Alterações físico-químicas ou histológicas ou citopatológicas. Então, a manutenção tinha por intuito simplesmente a questão biológica. A gente consegue verificar, né, que a administração científica do trabalho, ela teve um foco central, porque ela usa e vê o trabalhador simplesmente como, muitas vezes, peça, né? Como velocidade. Isso, olha que coisa interessante, olha como é que isso está tudo incluído dentro das normas. A NR 17, desculpa, que fala sobre ergonomia, ela deixa aquilo muito bem claro, né? Que quem deve delimitar a velocidade de uma linha de produção, a velocidade das coisas, deve ser a população que trabalha na linha de produção. Você sabe por que muitas vezes você trabalha numa empresa de produção e você nunca consegue atingir a meta? É porque quem que fez a meta foi um engenheiro de produção. O que o cara fez lá? Ele fez assim, ó. Uma caneta é produzida em 1 minuto. Portanto, em 1 hora, 60 canetas. Portanto, em 8 horas, 8 vezes 50, 540 canetas. Certo? A ideia mais ou menos é essa. Então, o engenheiro de produção ele fala assim, ó, uma caneta 1 hora, 60 canetas por hora, tantas canetas 8 horas, por mês deve ter, sei lá, quantas canetas. Vamos lá, 5.000 canetas por mês. O engenheiro de produção ignorante, ele vai fazer essa conta absurda. Só que é invivível, nem toda caneta é igual, e nem todo dia é o mesmo. Tem dia que você está mais chateado, mais triste, tem dia que você está mais desatento, tem dia que você não tá tão alegre, tem dia que você não tá conversando com o cara da frente, tem dia que o seu supervisor tá sendo um bundão com você, tem dia que você brigou com a mulher, tem dia que você tá pensando no filho, tem dia que você tá com dor de dente, tem dia que você não tá. Então, o que que acontece? Nem todo dia você vai conseguir produzir uma caneta em 1 minuto, certo? Tem a questão do erro de produção, porque nem toda caneta vem igual. Então, vem uma canetinha que veio de um formato diferente. Aquilo vai te dar mais um problema, mais um trabalho. Então, tem uma série de variáveis que influenciam o trabalho e que devem ser observadas não de maneira estritamente científica, e sim social e psicológica. Esse daqui era um videozinho, né, na aula que eu ia lecionar para vocês do Chaplin, mas todo mundo já viu, todo mundo tá chato de ver aquele filme, todo mundo já viu umas 52 vezes na escola, no ensino médio, no curso da catequese, da escola dominical, todo mundo sabe do Charlie Chaplin, daquele vídeo lá que ele fica se mexendo de maneira repetitiva, né? Aquilo é o retrato da medicina antiga, é o retrato da engenharia antiga, certo? Porque ali a pessoa só ficava no lugar mudando uma peça, assistimos na aula de ergonomia, exatamente. Fica mudando uma peça toda hora e nunca para. Então, o corpo médico é a seção da minha fábrica que me dá mais lucro. Olha que Ford disse, gente. Tem gente que não gosta de engenharia de segurança do trabalho. Rapaz, se engenharia de segurança do trabalho é o setor que dá mais lucro para a empresa. É o setor que dá mais lucro para a empresa. Por quê? É o setor que dá mais lucro para a empresa. Porque quanto mais os trabalhadores não se afastarem, quanto mais eles estiverem felizes e a melhor é o melhor para a empresa. Porque um acidente do trabalho pode fazer com que a empresa pague milhões.
Um exemplo disso, a Camargo Correia. Teve um trabalhador que caiu, se eu não me engano, de 15 metros de altura. Não morreu, mas teve problema na bacia, na coluna, no fêmur e etc. O processo dele ficou, se eu não me engano, em torno de 7 milhões de reais. O meu professor, na época de segurança do trabalho, ele que era o advogado da empresa, do trabalhador, né, no caso, advogado do trabalhador, ele falou que só com aquela causa ele já estava bem por muito tempo. Só com aquela causa. E foi dito e feito, porque depois que ele ganhou a causa, ele comprou Hilux, ele andava com um golzinho velho quadradinho, agora tá com a Hilux braba, comprou fazenda, comprou... Então você fica pensando nessa questão, né? A questão que realmente a medicina do trabalho é um setor importantíssimo. Muitas empresas falem por causa disso. Muitas empresas se prejudicam, deixam a produção totalmente parada. É besteira para o dono da empresa falar que saúde e segurança do trabalho só atrapalha. É bobeira. Quem já trabalha em altura sabe que a pessoa que trabalha em altura, eu já trabalhei em altura tanto como servente pedreiro, como auxiliar de eletricista, né, na parte elétrica e fazendo outras coisas. E com segurança do trabalho também. Então, eu já trabalhei em altura. Nada é tão preocupante do que você trabalhar sem segurança. Você não trabalha bem. Você fica com medo de cair, você fica com medo de se soltar, você fica com medo de soltar a ferramenta. E toda aquela pressão psicológica ali naquele momento faz com que você produza menos. Mas agora, se você trabalha num ambiente, você está lá a 50 metros, mas você está seguro, está relaxado, você está seguro. Ali você consegue desenvolver muito mais. Eu não vou ler isso aqui porque está falando basicamente sobre essa questão da segurança do trabalho que gera mais lucro. Então, como e por que evoluiu a medicina do trabalho para a saúde? Logicamente, porque já estava totalmente retrógrado, antigo, antiquada a visão biológica, né? Então, vamos lá. O preço pago pelos trabalhadores em permanecer nas indústrias durante os anos da Segunda Guerra, em condições extremamente adversas, em intensidade de trabalho extenuantes, foi em alguma categoria tão pesado e doloroso quanto a própria guerra. O custo provocado pela perda de vidas, abruptamente por acidente de trabalho, ou mais insidiosamente por doenças do trabalho, começou a ser também sentido tanto pelos empregadores quanto pelas companhias de seguro. As voltas com o pagamento de pesadas indenizações por incapacidade provocada pelo trabalho. Olha que coisa interessante. Na Segunda Guerra Mundial, as pessoas, o que acontece dentro da economia? Eles chamam de esforço de guerra, certo? Hoje na Covid tem lá, né, o orçamento de guerra. Mas não tem só isso, tem um esforço de guerra também. O que é o esforço de guerra? Quando tem a guerra, geralmente quem vai? Homens, em idade militar, de 18 a talvez 55 anos. Idade militar. Então eles são convocados para a guerra. Então vai todo mundo para a guerra. Quanto mais morre gente lá, mais homens são enviados. Até a guerra acabar, né? A ideia é essa. Vai mais homens para lá. O que acontece então? Há um esforço de guerra daquela nação de suprir a necessidade do país. Então, quem que eles convocam para trabalhar? De um dia para hoje, a dona Maria, que só ficava em casa, ela vai começar a trabalhar numa loja de imóveis ou produzindo bala, munição, melhor dizendo. Então, o seu José, que não podia ir para a guerra, que estava em casa, agora ele vai para a indústria fazer tanque de guerra. A Rafaela, que era uma adolescente, sei lá, uma mulher já de 20 e poucos anos, que não tinha emprego, agora ela vai produzir míssil. Entendeu? A ideia é que todo mundo faça um esforço para tentar produzir, só que gera um problema. Todas essas pessoas não tiveram origem dentro do trabalho. O que acontece? A maioria das pessoas acabam se adoecendo, morrendo tanto quanto. Certo? Então, o que a gente já consegue verificar? Que tanto a guerra nesse período foi devastador, que também o esforço de guerra também foi devastador, porque muitas pessoas se adoeceram e acabaram falecendo, ok? Então, essa mudança desse contexto, a gente tem esse background, né? Esse ponto de inflexão. Eu poderia chamar isso de ponto de inflexão. Então, em 1950, olha que teve tanto de problema. Teve problema para o sistema de saúde, teve problema dos planos, problema para as empresas e para o país. Teve que ter uma mudança de meramente biológica para uma questão social. Então, a tecnologia industrial,
evoluíra de forma acelerada, trazida pelo desenvolvimento de novos processos industriais, novos equipamentos e pela síntese de novos produtos químicos, simultaneamente ao rearranjo, né, de uma nova divisão internacional do trabalho. Esse processo desvela o quê? Desvela-se a relativa impotência da medicina do trabalho para intervir sobre os problemas de saúde causados pelos processos de produção. O que foi acontecendo? O processo de produção ele começou a ficar complexo. Né? Se você for ver, nós tivemos até hoje quatro revoluções industriais, se eu não me engano. Tá? A primeira revolução industrial foi a revolução da máquina a vapor, né? James Watt, ali início do século XVIII. A segunda revolução foi a revolução do aço, a produção do aço, que foi uma revolução extremamente importante. Eu posso chamar da revolução da metalurgia, da siderurgia. A terceira revolução industrial foi a revolução da energia elétrica, certo? E da energia de uma forma geral, elétrica e nuclear, início do século XIX. Elétrica, mais precisamente, né? Da energia elétrica. A terceira revolução, a quarta revolução, quer dizer, a quarta revolução é a revolução da computação e da automação. Então, o que eu consigo verificar nesse leque de revoluções? Que a característica do trabalho evoluiu, ela mudou e ela se tornou complexa. Portanto, a questão meramente biológica não dava mais conta. Porque hoje um cara trabalha na frente de um computador, trabalha com automação, com tecnologia, todo mundo tem um celular, geralmente, né, um computador, então o adoecimento mudou, a forma de adoecer mudou. Consequentemente, o modo de tratar mudou, certo? Portanto, cresce a insatisfação e o questionamento dos trabalhadores, ainda que apenas objeto das ações, e dos empregadores, onerados pelos custos diretos e indiretos dos agravos à saúde de seus empregados. Por exemplo, tem muitas pessoas que conheço que se afastaram por esgotamento profissional. Eles não se afastaram porque ficaram doentes, assim, biologicamente, né? Eles não se afastaram porque perderam uma perna, um braço ou caiu alguma coisa neles. Eles se afastaram porque o ambiente de trabalho, trabalhar com computador, trabalhar com isso, aquilo, gera uma sobrecarga. Eu posso usar o exemplo de vocês aqui. E de nós, professores. De um dia para o outro, a gente teve que mexer com webconferência, mexer no Moodle, teve que desenvolver aulas diferenciadas, desenvolver atividades. De uma hora para outra, a sobrecarga de vocês aumentaram, porque agora vocês têm que ler muito mais material. Certo? Talvez no futuro a gente possa até analisar isso, né? O impacto da pandemia no processo de ensino-aprendizagem. Seria uma coisa interessante, né? O impacto da pandemia. Então, a resposta racional, científica e aparentemente inquestionável traduz-se na ampliação da atuação médica direcionada ao trabalhador pela intervenção sobre o ambiente com o instrumental oferecido por outras disciplinas e outras profissões. Eu não pedi para vocês, mas se eu não me engano, eu deixei no mudo, eu vou até olhar aqui agora. Se eu não me engano, eu deixei aqui no mudo para vocês, aqui, legislação em segurança do trabalho. Eu não deixei para vocês. Mas depois, se vocês quiserem, deixei um livro chamado O Acidente e a Organização. Tá? O Acidente e a Organização. Deixa eu procurar aqui no Google, que eu já acho o link rapidinho e já envio aí. Esse livro aqui, ó. Esse livro ele é sensacional. E ele ajuda muito a gente a pensar essa questão de segurança do trabalho. Porque ela discute justamente isso. Ela discute uma metodologia mais profunda dos acidentes do trabalho, do ponto de vista de cultura mesmo, de macro determinantes, determinantes objetivos no trabalho. Eu não deixei na disciplina de vocês porque é uma coisa mais voltada para engenharia de segurança ou gestão, que são outras disciplinas para vocês, né? Então, aqui na legislação, eu acabei tirando ele e deixando para outro momento. Mas, se já quiserem ler, já é um material excelente aí, traduzido pela UFMG.
Então, a saúde ocupacional surge, sobretudo, dentro das grandes empresas, com um traço da multi e interdisciplinariedade, com a organização de equipes progressivamente multiprofissionais e a ênfase na higiene industrial ou higiene ocupacional, né? É tudo isso, né? Higiene ocupacional, higiene industrial, ou coisas nesse sentido, ok? Refletindo a origem histórica dos serviços médicos e o lugar de destaque da indústria nos países industrializados. A maioria das empresas que se preocupam mais mesmo em segurança do trabalho são empresas grandes. Por quê? Pela visibilidade. Porque se você é uma empresa multinacional, né? Só um instante, rapidinho. Isso. Porque se você é uma empresa multinacional, você não vai poder vender para a Europa se você não tiver com a ISO 18000, por exemplo. Você não vai poder vender para determinados lugares se você não tiver ISO 14000, se você não tiver ISO 9000 ou outras normas. Então, é meio que obrigado, entendeu? É meio que obrigado, imposto. Então, geralmente, as indústrias maiores se preocupam mais com isso. Tanto que se você entrar numa empresa grande, vai ter quase tudo pronto lá, né? Você vai entrar numa empresa que já tem SESMIT, já vai ter lá o PPRA, vai ter a CIPA andando, vai ter tudo se desenvolvendo. Basicamente, ali você vai ter o tempo ali de ler os documentos e aprender o que está acontecendo. Então, a racionalização científica da atuação multiprofissional e a estratégia de intervir nos locais de trabalho com a finalidade de controlar os riscos ambientais refletem a influência das escolas de saúde pública, onde as questões de saúde e trabalho já vinham sendo estudadas há muito tempo. Então, lá, o papel das engenharias da saúde ocupacional, nós temos lá ciências médicas, ciências sociais e engenharias e as ciências químicas. Quando eu penso em acidente do trabalho, pessoal, por exemplo, eu não sei se eu citei aqui ou citei em outro curso, mas é um fator importante. Se eu citei, eu vou repetir novamente, porque é importante. Teve uma empresa no estado de São Paulo que a boa parte dos seus acidentes ela era de construção. Acontecia em torno de 10 horas da manhã, 10, 11 horas da manhã. E eles começaram a analisar as pessoas que estavam se acidentando 10 horas da manhã. Às vezes eram acidentes bobos, uma martelada no dedo, deixa cair alguma coisa, tontura, coisa do tipo. Eles foram analisar e eles verificaram que essas pessoas moravam longe. Aí você pode me perguntar, o que isso tem a ver? Espera um pouquinho, tem tudo a ver. Porque aqueles trabalhadores, eles saíam de casa em torno de 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Pegavam 2 ônibus, 3 ônibus. Às vezes é comum aqui também, em Uberlândia. Pegavam 2, 3 ônibus. Então eles tomavam café da manhã, 3 horas da manhã. Só que o trabalho da construção civil é um trabalho pesado. O que acontecia em torno de 10, 11 horas da manhã? Hipoglicemia. Eles estavam já carentes de alimentação. Eles estavam se acidentando porque eles estavam objetivamente com fome. Certo? Então, o que a empresa resolveu fazer? Dar café da manhã para todo mundo. Todo mundo chega na empresa, come um pão, toma um café e toma um leite. O que aconteceu com o acidente de trabalho? Acabou, 10 horas da manhã. Quer dizer que essa é a única causa? Não, mas é uma causa que foi resolvida. Portanto, a análise social aqui, ó, essa análise social foi um fator importante, certo? Essa análise social aqui foi um fator importante. A gente pode imaginar outras questões também, porque das ciências médicas e das ciências químicas. Muitos efeitos químicos, né, ainda são difíceis de saber. A gente sabe alguns efeitos isolados, mas a gente não sabe muitas vezes o efeito sinérgico. Como que seu corpo suporta 2 ou mais substâncias químicas? O que é que vira? O que é que acontece? Agora, com o advento da nanotecnologia, o que isso afeta na saúde humana e no corpo? Então, a gente tem um tripé aí para tentar resolver o problema. Então, a saúde ocupacional passa a ser considerada como um ramo da saúde ambiental. Tanto que na UFO nós temos um mestrado em saúde ambiental e saúde do trabalhador, para quem se interessar depois aí da graduação, né? No Brasil, a adoção e o desenvolvimento da saúde ocupacional deram-se tardiamente, estendendo-se a várias direções. Rapaz, no Brasil, já viu um povo reativo? O que é proatividade e reatividade, pessoal? Reatividade é aquela pessoa que só se move
quando ela é, de algum modo, provocada para aquilo. Então, eu sou reativo. Eu só vou fazer uma coisa quando o problema aparecer. É uma pessoa reativa. O que é o proativo? O proativo é aquele cara prevenido. Aquele cara que não espera acontecer, mas ele olha para os dados e fala assim: antes que a merda aconteça, antes que o cara morra, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver uma política. O Brasil não é assim. Se você for ver a NR 36, que fala sobre frigoríficos, e a BT12, ela só foi feita, sabe por quê? Porque a quantidade de acidente no Brasil estava muito alta. Ela não fez assim pensando no futuro, certo? Ela só fez porque estava alto o negócio. Assim como a NR18 foi criada porque estava morrendo muita gente acidentada. O Brasil, ele precisa, o Brasil e os SESMITs, eles precisam olhar para o futuro, assim, ó, olhar para a Europa, para os Estados Unidos, para os países de primeiro mundo e pensar assim, ó, o que tem lá que eu não faço dentro da minha empresa, mas que protege? Mesmo que não seja obrigado legalmente. Porque a norma, se você for verificar, é o mínimo legal. Mas só que do mínimo para o adequado, muitas vezes falta muito. Do mínimo e para o suficiente, às vezes falta muito. Então é importante a gente ter essa visão proativa. Cabe a cada um de vocês convencer o dono da empresa, o empregador ou o seu engenheiro daquela metodologia. Esse talvez seja o principal desafio de segurança do trabalho. Convencer a alta gestão a não aplicar somente a norma, mas aplicar mais que ela. Então, na legislação, expressou-se na regulamentação do capítulo 5 da CLT, que basicamente o capítulo 5 da CLT, ele desenvolve boa parte das normas que a gente tem, certo? O princípio das normas relativas à obrigação de equipamentos técnicos, multidisciplinares locais de trabalho, na avaliação quantitativa de riscos ambientais e adoção de limites de tolerância. Olha como é que foi interessante a evolução, certo? Então a legislação ela reflete uma necessidade social, certo? Só que boa parte dessas legislações, elas são o mínimo está cada vez mais mínimo. Exatamente, cara. O mínimo está cada vez mais mínimo. A Franciele perguntou um negócio de pedreiro aqui em cima, né? De uma empresa de construção civil que estava a pessoas com trabalho análogo a escravos sem equipamento de proteção individual. Um problema da construção civil é justamente essa questão. O mínimo está cada vez mais mínimo. Sabe por quê? Eu tinha um amigo, eu tenho, né? Ele não morreu, então ele está vivo. Eu tenho um amigo chamado, esqueci o nome dele agora, mas ele era empreiteiro de obra. Então ele tinha lá 11 funcionários, 10 funcionários. E ele pegava ali para construir aí prédios de 4 andares, 3 andares, casa de 2 andares, coisa do tipo. E ele recebia lá, vamos lá, 4 andares, 100 mil reais. Um exemplo, tá? Desses 100 mil reais, ele tinha que pagar tudo. Ele tinha que pagar todos os funcionários, ele tinha que pagar uma série de outras questões de equipamentos, ele tinha que comprar equipamentos, alugar equipamentos de segurança. Na hora que ele colocava na ponta do papel, ele ficava estrangulado de tanto que ele tinha que pagar. Uma dificuldade disso é que os equipamentos muitas vezes são caros. Uma medida que fosse interessante seria o governo federal diminuir o preço de equipamento de proteção individual, né, facilitando a compra das empresas, facilitando a compra das empresas para micro e pequenas empresas. Isso facilitaria demais a vida das pessoas. Porque elas não precisariam mais se preocupar. Sabe o problema disso? É engraçado. O brasileiro é engraçado. O brasileiro não, o ser humano é engraçado. Porque aí o governo vai lá e faz isso, subsidia, o governo ajuda, o produto fica mais barato. Ao invés dele investir em outras coisas de segurança, sabe o que ele faz? Ele acumula como lucro. Ele quer o lucro, é aquele gerente que ele quer lucro a qualquer preço.
e muitas vezes ao preço da precarização do trabalho. Apesar das mudanças estabelecidas na legislação trabalhista, foram mantidas na legislação previdenciária acidentária. As características básicas de uma prática medicalizada, né, de cunho individual e voltada exclusivamente para os trabalhadores engajados no setor formal de trabalho. Então, apesar das mudanças, pessoal, que a gente teve na legislação trabalhista, ainda assim nós continuamos ainda muito bem em termos de normas do trabalho, tá? Nós continuamos ainda bem. Lógico que devemos nos proteger cada vez mais. Eu sou defensor da CLT, sou defensor das normas. Na verdade, eu queria que as normas fossem melhores, né? Atualizadas e tudo mais, né? Mas ainda nós temos bastante proteção trabalhista, previdenciária e assim vai. Então, por que o modelo de saúde ocupacional desenvolvido para atender uma necessidade da produção não conseguiu atingir o objetivo? Mas está claro. Olha como é, a gente já discutiu quase tudo isso. O modelo mantém a referência da medicina do trabalho afirmada no mecanismo, né, mecanicismo, ou seja, na questão estritamente biológica e mecânica. Certo? Estritamente biológica e mecânica. Não leva em consideração o ambiente, temperaturas e tudo mais. Então, consequentemente, teve a necessidade de evolução. Não concretiza o apelo à interdisciplinariedade. Antigamente era só o médico. Hoje nós temos a necessidade de outros profissionais para resolver o problema. A capacitação de recursos humanos, a produção de conhecimento, de tecnologia e de intervenção não acompanham o ritmo da transformação dos processos de trabalho. O que isso quer dizer? Quer dizer que o trabalhador que ele está num lugar e ele tem lá 5, 10 anos de empresa, se ele é um bom trabalhador, rapaz do céu, aquilo, se ele se acidentar ou se aposentar, a empresa sofre, porque diminui na qualidade do produto, diminui na velocidade do serviço, o serviço fica parado mais tempo e etc. Certo? Então, a capacitação de recurso humano, o trabalhador passou a não ser mais mera peça de reposição, e o modelo, apesar de enfocar a questão na coletivo de trabalhadores, continua a abordá-los como objeto nas ações de saúde, a manutenção da saúde ocupacional no âmbito do trabalho, em detrimento do setor saúde. Então, a questão agora passou mais ampla, né? A gente pensou agora mais em todo o conjunto de saúde e não mais só na questão do objeto propriamente dito, que é o trabalhador, mas em todo o âmbito que a gente possa englobar esse trabalhador. A insuficiência da saúde ocupacional e o surgimento da saúde do trabalhador. Um movimento social renovado, refigurado, redirecionado surge nos países industrializados do mundo ocidental, na Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos e Itália, mas que se espraia mundo afora a partir de 60. Questionamento do sentido da vida, o valor da liberdade, o significado do trabalho na vida, o uso do corpo e a denúncia do obsoletismo de valores. Se você vê a literatura de 1960, gente, ela é fantástica. Em 1960 surgiu a psicopatologia do trabalho, a psicodinâmica do trabalho, a fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty. Em 1960, mais ou menos, surgiu Yves Schwartz fazendo uso do corpo, né, o corpo si. Né? Teve vários filósofos, como os ali, que eu imagino que sejam de 1960, que seria talvez Foucault, um psicólogo, o Viktor Franklin. Todos eles, mais ou menos dessa época, começaram a se questionar sobre o sentido. E a gente sabe que o trabalho é central na vida das pessoas. Nessa época de pandemia, então, quem não está trabalhando está subindo parede. O trabalho é central. O trabalho é importante. Eu amo trabalhar, eu amo dar aula, eu amo trabalhar, fazer outras coisas, eu amo trabalhar. Isso é legal, você conversa com outras pessoas, você adquire mais conhecimento, você tenta passar conhecimento. Trabalhar é bom. Trabalhar é central na vida das pessoas. Portanto, pensar o ser humano só como biologia é reduzir demais a gente. Porque o trabalho, ele pode ser fonte de felicidade. Se você tá lá, se você é um mecânico, e você, rapaz, chegou um carro lá difícil de consertar, sei lá, um carro que seja difícil de consertar aí. Chegou lá na mecânica, o cara chegou para fazer a mecânica e falou, rapaz, esse carro aqui é meio difícil, hein? Ele vai lá e consegue consertar. Ele vai ficar feliz com aquilo, com a conquista que ele teve.
Da mesma forma, você que chega lá, você consegue atingir a meta, você fica feliz. Se você faz um produto bonito, você fica feliz. Você trabalha no salão de cabeleireiro, você faz um cabelo legal, você vai ficar feliz. Se você trabalha fazendo unha, você vai fazer uma unha legal, você vai ficar feliz. Se você faz uma aula bacana, todo mundo entendeu, absorveu e teve um feedback legal, você vai ficar feliz com o professor. Se você faz um projeto de engenharia legal, e você vai ficar feliz. Então, isso é extremamente importante, entender o trabalho como central na vida das pessoas e, por isso, atuar de maneira mais adequada possível no estabelecimento das próprias normas. Estes questionamentos abalaram a confiança no Estado e puseram em xeque o lado sagrado e místico do trabalho, cultivado no pensamento cristão e necessário na sociedade capitalista. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Esse processo leva em alguns países a exigência da participação dos trabalhadores nas questões de saúde e segurança. Olha que coisa interessante, né? A Bíblia, ao mesmo tempo que fala ganharás o pão com o suor do seu rosto, ela fala para o trabalhador respeitar o patrão e para o patrão respeitar o trabalhador, certo? Então, a ideia de se respeitar o trabalho, tanto do ponto de vista humano, ela é uma ideia extremamente cristã. Por exemplo, um patrão que coloca trabalhadores em regime escravo, que não dão eles quantidades adequadas não concedem a eles um ambiente adequado de trabalho, esse é um trabalhador que, do ponto de vista cristão, não está sendo adequado. Da mesma forma, um trabalhador que fica matando o serviço, que ele não honra o patrão, ele também está indo em contra esse princípio cristão. Portanto, olha que coisa interessante. A entrada da fé ou da religião em 1960 dentro da norma de segurança do trabalho para fazer com que haja condições adequadas de trabalho, certo? Eu tenho que ganhar o pão com o suor do meu rosto. Só que eu tenho que ganhar o meu pão com o suor do meu rosto e eu tenho que levar o pão para casa. Não adianta eu ganhar o pão e morrer e minha mulher comer o pão sozinha na mesa. Entendeu? Eu tenho que ganhar o pão, mas eu tenho que ir embora. Eu tenho que ganhar o pão, mas eu tenho que ir lá brincar com meu filho depois do serviço. Eu tenho que ganhar o pão e eu não posso ficar doente quando eu tiver 50 anos por causa do trabalho. Porque eu quero viver mais, porque agora eu quero, além de ganhar o pão, eu quero produzir o pão depois que eu terminar. Entendeu? Então a questão, olha como é que a questão da fé ou da religião influenciou a segurança do trabalho. Então, como resposta ao movimento social e dos trabalhadores, novas políticas sociais tomam forma, introduzindo significativas mudanças na legislação do trabalho, em especial nos aspectos de saúde e segurança do trabalhador. Então, nós temos a Lei 300 de 70, né, mais conhecida como Estatuto dos Trabalhadores na Itália. A nossa norma regulamentadora que vocês têm, a 3.214, se você ver, de 78. Então, a norma talvez mais próxima que a gente teve aí foi essa que influenciou as nossas normas regulamentadoras, ok? Vou estar dando uma adiantadinha aqui, tá? Porque vou ver se eu consigo terminar essa aula aqui. Então, essa nova legislação tem como pilares comuns o reconhecimento do exercício de direitos fundamentais dos trabalhadores, o direito à informação, a consulta prévia aos trabalhadores e o estabelecimento de mecanismos de participação. Olha que coisa interessante. Uma mudança da legislação trabalhista que é benéfica, mas com ressalva, que é a questão do acordo coletivo, que agora vale muito mais, né, do que outras questões, muitas vezes legais. Aquilo que é acordado entre o patrão e o funcionário. Isso é excelente. É excelente. Excelente, sabe por quê? Se os trabalhadores forem instruídos, tiverem boa educação, saberem exatamente o que querem, eles vão chegar ali num equilíbrio legal, adequado. Isso é bom. O problema é que muitas vezes os trabalhadores eles podem ser subjugados pela pressão do chefe. E essa é uma ressalva que a gente tem que resguardar nesse ponto, mas é bom. Princípios norteadores que estão na NR 7, 9 e outras. O princípio da ética e a soberania da vida, certo? Porque todo ser humano tem um valor intrínseco, não tem como precificar a vida.
O direito à informação, todo trabalhador tem direito à informação, a saber quais riscos estão expostos e a natureza deles. Todo trabalhador tem esse direito. O direito de recusa. Todo trabalhador tem o direito de se recusar a fazer uma atividade que pode expor ele a risco grave eminente e a outras pessoas. Você pode exercer esse direito de recusa. Se, por exemplo, você está numa atividade na empresa e você fala assim, ó, essa atividade que eu posso morrer com ela. Você pode falar, eu não quero fazer. Teoricamente, ele não pode te demitir por isso. Certo? Mas muitas vezes, algumas pessoas, quando usam o direito de recusa, podem sofrer penalidades, serem demitidos por isso. Porque não quer se expor a risco. Olha como é que nós temos grandes discrepâncias, né? O direito à consulta prévia aos trabalhadores, é importante você consultá-los, tanto que a CIPA tem essa função. A NR9 e a NR7 também têm essas funções. E a 18, e a 22 e a 31 têm essas funções. O estabelecimento de um mecanismo de participação. Então, nós sempre, eu como ergonomista, né, e eu como engenheiro de segurança do trabalho, eu sempre gosto de conversar com os caras. Eu sempre gosto. Sempre gosto, sempre gostei. Quando eu estava na faculdade, eu sempre, nos meus trabalhos, eu ia lá, eu analisei na faculdade o pessoal da limpeza da Unifei, né, Campus Itabira. Eu analisei empresas de pré-moldados. Eu analisei questões de trabalhadores de energia elétrica. Eu não posso ver um trabalhador que eu vou lá conversar com ele. Eu estou cortando o cabelo, ou eu estou fazendo alguma coisa, eu estou perguntando para o cara assim, é como se eu estou fazendo uma análise. Ah, mas o que está acontecendo? Como é que você faz? Que dia que é mais... Então, virou um tique já, virou um problema. Porque eu converso com a moça que limpa aqui o condomínio, aí eu já pergunto para ela, você lava o prédio o quê? Começa de cima para baixo, de baixo para cima, do último ao primeiro, como é que você faz? Qual que é a dica mais pesada? Então a gente vai conversando, você começa a verificar que a participação deles é fundamental para boa aceitação do próprio programa, ok? Então, quando vocês forem aplicar a NR7 ou a NR9, conversa bem, analisa bem, porque muitas respostas. É engraçado isso. Quando eu já trabalhei em empresas de consultoria, e boa parte das empresas pegam de uma maneira tão mecânica as coisas, sabe? Porque quando você vai fazer lá análise de calor, análise de ruído, ou análise de vibração, você precisa entender muito bem como que é a atividade, para você entender muito bem a natureza da exposição. Então, quando você faz uma análise de calor, por exemplo, se você saber, por exemplo, o período do ano, a região do corpo mais exposta, a hora do dia que você tem que fazer análise. Não adianta você fazer uma análise 6 horas da tarde de calor, gente. Você tem que fazer uma análise de calor no momento que está mais quente do dia. Se eu sou engenheiro de segurança fraudulento, gente do céu, eu faço qualquer análise da perfeita. Eu consigo fazer qualquer tipo, quase todas, né? Talvez pode existir alguma outra. Qualquer análise da perfeita. Entendeu? Então, é muito importante a gente, como técnico, como engenheiro, tentar entender perfeitamente a natureza da exposição das pessoas. Para que nem a empresa seja beneficiada e nem o trabalhador seja beneficiado, mas que seja a verdade da exposição. Tá? Então, transformações no ano 70. Então, a terceirização da economia, indústria para setor de serviço, e a transnacionalização da economia. Informatização e automação, profundas mudanças na organização do trabalho, permitiram ao capital diminuir sua dependência dos trabalhadores ao mesmo tempo que aumentaram a possibilidade de controle. Então, por exemplo, a automação, eu agradeço a Deus, viu, pela informatização, pela automação, isso ajudou demais. Tá? Eu agradeço a Deus pelos e-mails, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo telefone celular, etc. Isso foi uma benção, né? A gente se comunica melhor, é mais fácil se comunicar. Mas, de outro lado, né, ficou muito mais controlado. Porque agora, eles me mandam, por exemplo, ali, mandam uma mensagem assim, reunião administrativa, 8 horas da manhã. Não tem como nem dizer que não vou, que eu tô doente. Não tem como nem fazer isso, porque é online.
Então ficou mais difícil tipo, as pressões, o trabalhador ficou muito mais pressionado. Talvez possa existir um anexo ali sobressalente na NR17 falando justamente sobre isso. A questão do home office. Eu acredito que daqui para frente, talvez esse tipo de trabalho seja melhor bem discutido, né? Ele seja discutido novamente para chegar num consenso mais adequado. Então, lá, ressurge com vigor redobrado o Taylorismo através de dois de seus princípios básicos. O do primazia da gerência e a importância do planejamento e controle do trabalho. Olha que coisa doida, velho. Olha, Jesus amado, meu Deus do céu. Olha que coisa engraçada e importantíssimo isso. O que aconteceu quando começou essa questão do teletrabalho? Eu fico assim, eu sou muito empolgado com essa questão de segurança do trabalho. Em especial quando a gente consegue identificar coisas hoje, isso, né? Porque quando surgiu esse negócio do teletrabalho, ou da aula, videoaula, ou do ensino remoto, o que se aconteceu? Aconteceu justamente isso. Todo mundo agora teve que se gerenciar, se planejar e controlar exatamente o que vai acontecer. Só que a gente consegue perceber que o mundo não é desse jeito. Tem dia que o áudio tá ruim, tem dia que tá chovendo e a internet fica fraca. Aí tem dia que a oscilação tá ruim também. Aí o outro que tá do outro lado tá com dor de barriga. O outro tá com problema no esposo. A outra tá com problema no computador. A outra, a memória queimou. A hora o outro HD tá com problema. A outra tá dando desculpa porque não leu. A outra tá dando desculpa porque não entendeu. Porque seguiu orientação de aluno. Olha a quantidade de problema que surge. Entendeu? E o que faz? Se a pessoa não tiver a possibilidade de criar uma margem de flexibilidade, fica difícil. Por que eu dei mais 3 dias para desenvolver a atividade da NR 7, 9, 18 ou 22? Porque é justamente pensando nisso, a questão de criar uma margem de manobra, uma flexibilidade. Porque eu tenho certeza que muitos alunos aqui são extremamente bons e competentes e inteligentes, mas fizeram trabalhos ruins. Por que fizeram trabalhos ruins? Porque muitas vezes a quantidade de material e a quantidade de coisas foi só pensado no sentido taylorista da coisa, e não no sentido da pessoa humana. No sentido da pessoa humana é redundante, né? No sentido da pessoa, no ponto de vista psicológico, do ponto de vista da família, do ponto de vista social, né? E também do ponto de vista tecnológico. Então isso era um problema. De um lado, o capital busca reeditar as bases de administração científica do trabalho. Agora, mais sofisticada de outra, abre espaço à forma de resistência desenvolvida pelos trabalhadores. A teoria da multicausalidade do processo de saúde e doença. Então, vai ter professores com burnout, vai ter professores com ansiedade, vai ter professores com depressão, vai ter professores que vai não querer mais dar aula, vai ter aluno que não vai querer nem estudar mais EAD, vai ter aluno que vai estar dormindo, vai estar sonhando com a videoaula, vai estar aluno que vai estar dormindo, vai estar vendo televisão e vai estar no... Gente, vai ficar é uma coisa tão doida, assim, a multicausalidade. A gente pode pegar um exemplo simples aqui, que é a aula, certo? Pegar um exemplo simples da aula e a gente verificar como que isso impacta o nosso trabalho. Hoje em dia, você está lá no caixa do supermercado, a caixa está conversando com a gerente, que sei lá o que está com um problema, e a pessoa conversa e comunica, aí daqui a pouco você está no banheiro fazendo as suas necessidades, e você está chegando no WhatsApp, tem um e-mail que você tem que responder. Sinceramente, tem hora que a vontade que você tem que desligar o celular, você fala assim, eu vou embora, eu vou ficar uns 4 dias sem ver nada. Isso é importante. Eu estou optando por ver vídeos no YouTube explicando a norma e depois ler para ter uma melhor. Perfeito, Franciele. É excelente, é isso mesmo. É isso mesmo. A gente começa a criar novas formas de adaptação. A gente começa a criar novas formas. Isso é importante. Por um lado, vai ser bom esse ensino remoto. Sabe por quê? Porque as pessoas que sobreviverem a ele vão criar uma independência maior. Porque quando você cria uma independência maior, você não fica preso.
E o ensino remoto, ele é importante assim. O professor ele vem, ele orienta, ele vai e fala, ele procura tirar dúvidas, etc. Só que o pilar do ensino, ele é feito por vocês e não por nós. Certo? Então, isso é importante. Isso está acontecendo tanto para vocês e para a gente aqui, né? Quanto no ambiente de trabalho. Porque a gente se engana, isso aqui é trabalho. Eu estou trabalhando dando aula para vocês. E vocês, de algum modo, estão ali desenvolvendo atividades e retribuindo esse trabalho, voltando, trabalhando também, né? Fazendo atividades, fazendo exercícios. Vocês estão trabalhando do lado de A, eu estou trabalhando do lado daqui. Então, nada melhor do que a gente entender o que está acontecendo aqui para entender o trabalho. Não há nada melhor do que eu olhar para a norma, eu olhar para as normas e tentar trazer uma aplicação prática. Eu procuro sempre falar isso para vocês. Leia a norma sempre com a ideia de uma aplicação prática, certo? Procurem entender o que está condizendo ali. E essas aulas aqui, elas têm por intuito ali, ó, te trazer o questionamento do porquê a norma é do jeito que é. Por que ela é escrita do jeito que é escrita? E o que está por trás dela? Porque quando vocês compreenderem isso, vocês vão ler qualquer norma e você vai entender o que realmente está escrito ali. Você vai ler a norma e vai falar: eita, aqui está um princípio terrorista. Eita, aqui está um princípio de planejamento. Eita, aqui, ó, aqui está falando só de questão biológica. Aqui está falando de questão social. Aqui já está falando da psicologia. Então, ao longo do tempo, isso vai ficar mais comum para vocês. Então, nós entendemos ali os determinantes sociais do processo de saúde e doença, e a medicina no modo de produção capitalista é a medicina do capital. Então, lá, os determinantes sociais, né? Esse livro que eu passei para vocês aí, ó, é muito interessante. Se você gosta, assim, de ver acidente, analisar acidente, o porquê das coisas acontecem, leia o livro, é muito bom. Ele tem não sei quantas páginas, 194 páginas, mas é uma leitura fácil, uma leitura gostosa de você fazer. Eu sei que é em PDF, tem como você comprar também na internet. Né? Se você gosta da área, se você é um engenheiro já, ou outro profissional da saúde, leia. Se você gosta de saber dessas coisas, como eu gosto, leia. Você vai você vai acrescentar muito ao seu conhecimento humano, técnico e teórico, sem sombra de dúvidas. Porque não tem como dizer, gente, que a pessoa não é influenciada pelos determinantes sociais. Tem dia que você briga com a mulher, com a sua esposa, que se você vai dar aula, você não consegue dar aula direito. Porque você está com pensamento em outro lugar. Tem dia que o filho está doente e o cara vai trabalhar na oficina mecânica e ele não vai conseguir trabalhar direito. Por isso que muitas empresas, no momento que vai trabalhar, tem lá aquela carinha feliz, verdinha, meio amarela, vermelhinha que tô triste. Porque a depender do local que você for trabalhar, você não pode nem trabalhar chateado. Por quê? Você pode matar alguém, você pode se matar e etc. E você pode errar, ter um erro grave de produção. Então a pessoa tá triste, brigou com a mulher, não vai nem trabalhar à altura. Por quê? Vai pular de lá, certo? Olha que coisa interessante. Na Petrobras, aqueles que trabalham em plataforma offshore é alto mar. Onshore é na terra, geralmente, né? Ou próximo da terra. Offshore é alto mar. Então, aqueles que trabalham em offshore tem uma coisa interessante. Geralmente eles ficam embarcados lá em torno de 15 dias, 18, 20 dias, coisa do tipo, né? E depois voltam para casa. É proibido falar de adultério lá dentro. Por quê? Porque, naturalmente, olha como é que é um determinante social, um determinante psicológico. Há muitos casos de adultérios de homens que trabalham em plataforma, porque eles ficam 15 dias lá e pode acontecer, né, da esposa adulterar. E da mesma forma, a mulher às vezes pode estar na plataforma e o marido trair fora da plataforma. E já aconteceu casos de pessoas brigarem dentro da plataforma porque o outro foi e falou para ele: ah, tua mulher tá ficando com outro, por exemplo. Então, nesse exemplo, nós temos três determinantes ali. Nós temos determinante social, né, que é a questão do adultério. Nós temos determinante psicológico, que é o estado psicológico dele na plataforma, certo? E nós temos ali o determinante organizacional, certo? Na equipe que ele está trabalhando, e como que é o relacionamento dele com os colegas. Então, se eu for pensar num acidente de trabalho ali, vamos supor que o cara chega lá na equipe dele e o cara faz uma brincadeira.
A partir daquela brincadeira dele, ele vai começar a trabalhar apertando a parafuso e pensando na mulher, doido para ligar para ela. Ele vai estar lá observando um manômetro, ele vai lá olhando o manômetro e lembrando de outras coisas. Entendeu? E a mulher também, da mesma forma. A mulher está lá trabalhando na indústria química e ela está pensando no marido. Então isso gera um problema. Isso gera um problema e é importante a gente levar em consideração esses determinantes sociais. Por exemplo, vou citar um exemplo da Vale. Tinha correia, uma correia de uma correia que levava os minérios, e aquela correia ficava muito suja de lama. E tinha um trabalhador que ele ficava responsável pela manutenção daquela correia. E às vezes chegava uma pedra um pouco mais dura e aquela correia travava. Aí ele tinha que pegar um pedaço de ferro, um cano, sei lá o quê, e bater naquela pedra, para aquela pedra se deslocar e a correia voltar à transportadora. Só que esse era um procedimento errado. Não precisava fazer, não poderia fazer isso, né? Entretanto, ele fazia aquilo por questões de pressão de gerência dele. A história é longa, tá? Mas eu vou resumir só a parte central. Os amigos dele, da empresa, começaram a chamar ele de porco. Por quê? Porque ele vivia sujo. Ele vivia sujo de barro, mas não era porque ele queria assim. É a natureza do trabalho dele. Começou a chamar ele de porco. De porco, 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 porco e tal. O que aconteceu? Aquilo foi entrando tanto na cabeça dele, que ele começou a mudar o jeito dele fazer o trabalho. Por causa daquela sessão. Ele tentou mudar. E o que aconteceu? No dia que ele foi mudar, ele perdeu o braço. Porque ele mudou o jeito dele de trabalhar. Por uma imposição social. Muitas vezes, eu já trabalhei na construção, né? Igual eu já falei para vocês. Muitas vezes você vai pegar um saco de cimento, o cara fala assim: ih, moleque, você é muito fraco. Por isso você. Mas aí você vai pegar, aí você se acidenta. Isso acontece muito por causa do machismo, certo? Muito por causa do machismo. É muito importante a gente verificar isso em termos das normas. Quais as consequências deste intenso processo social de mudança sobre a aparente hegemonia do modelo de saúde ocupacional? Então, vamos lá. Os trabalhadores explicitam sua desconfiança nos procedimentos técnicos e éticos dos profissionais dos serviços de saúde, certo? Eles desconfiam. Estes têm uma enorme dificuldade em lidar com o novo, mormente naquilo que significou perda de poder e hegemonia. Os trabalhadores, consequentemente, têm resistência. Você vai ter resistência porque eles não entendem exatamente. Sabe como que você não tem resistência de uma coisa? É quando aquilo te faz sentido. É quando te faz sentido. É por isso que boa parte das pessoas não gostam de matemática, por exemplo. Porque as pessoas veem Bhaskara, por exemplo, ou veem equação de segundo grau, do primeiro. As pessoas vão estudar uma derivada, uma integral, ou uma álgebra linear, né? Geometria analítica. As pessoas olham para aquilo e elas não conseguem identificar um significado naquilo. Elas não conseguem olhar para o mundo e identificar aquilo que ela está estudando, aplicando no mundo. Por que, que a maioria das pessoas que gostam de matemática geralmente passaram a vida assim, construindo, desmontando as coisas? Quando as pessoas vão estudando matemática, elas conseguem observar uma aplicação prática da vida. Quando você lê uma norma e você não consegue estabelecer um link na tua vida prática, aquela norma ela perde sentido. Entendeu? É meio que nesse sentido. Então, o que o engenheiro tem que fazer? E o técnico tem que fazer? Ele deve fazer um esforço para que esse trabalhador olhe para o novo e crie sentido nele. Crie sentido. Crie sentido pela saúde, pela vida e pela família, por exemplo. E pela empresa. É criar sentido. Criar sentido na norma. Então, não é meramente aplicação, é criar sentido. Então, talvez dentro do. Teve uma alteração, se não me engano, na própria NR1 sobre gestão de risco, né?
gestão de risco. Mas eu acho que isso está mais incluído dentro da NR17, que eu poderia entrar ali como ergonomia cognitiva, que seria criar sentido para os trabalhadores. Então, o exercício da participação dos trabalhadores em questão de saúde pôs em xeque em muitos casos. Então, como que a gente cria sentido? Quando você participa. É por isso que a CIPA ela tem que ser ativa. Quando o trabalhador ele se sente ouvido, quando o trabalhador fala assim, ó, aqui no meu ambiente de trabalho tem ruído. E na hora que ele vai ver o mapa de risco, tá lá ruído escrito. Ele vai falar assim, uai, o cara colocou aquilo que eu falei. Aí ele vai ler o PPRA, aí tá lá escrito ruído. O trabalhador tal exposto tal. O que ele vai? Ele vai ter um pertencimento do documento. O PPRA, o PCMSO, o PCMAT, o PGR e outros documentos, eles têm que ser vistos de forma pertencida pelo trabalhador. É o único modo daquele documento não ficar na gaveta. Se você for ver, a maioria das empresas, gente, ele contrata uma consultoria, tem lá os técnicos de segurança do trabalho, faz umas visitas, meia dúzia de visitas, tira foto de algumas coisas, faz algumas avaliações, pega aquele documento, entrega para a empresa, o dono da empresa coloca na gaveta e quase nunca mais olha. Certo? Olha que tem um cronograma lá, vai desenvolver parte daquele cronograma, vai ver se consegue aplicar aquele cronograma, mas e os trabalhadores? E o pertencimento? Será que tem uma palestra para os trabalhadores ou um treinamento do PPRA feito? Será que os trabalhadores sabem especificamente do programa de controle médico de saúde ocupacional da sua empresa? Ou ele só tem o atestado de saúde ocupacional que ele passa no médico? Olha como é que a questão fica mais complexa. Olha como é que a questão fica muito mais interessante. Se o médico do trabalho e o SESMIT, não só na CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, fizesse campanhas. Entendeu? Olha que coisa interessante a questão de cultura. Eu sou a favor que segurança do trabalho tivesse até na escola. Certo? Segurança de uma forma geral. Segurança para catástrofe, segurança para chuva, segurança automobilística, segurança no trabalho, tivesse na escola. Ia ser muito interessante uma disciplina, sei lá, cívica, trazendo tanto ética quanto segurança, questões de saúde pública, seria muito interessante. Então, nós temos normas, né, especialmente a NR15, que a gente vai falar em outro momento. Então, desmorona o mito dos limites de tolerância. O que é a questão do limite de tolerância? Olha que coisa interessante. A questão do também, o conceito de exposição segura é abalado, proteção de saúde, né, que atropelam a saúde, essa questão é colocada em xeque. O que a NR15 traz? Ela traz diversos limites de tolerância, tá? Então, lá tá ruído, 85 decibéis para 8 horas. Então, o trabalhador ele pode ficar exposto a 85 decibéis para 8 horas. Isso é uma verdade absoluta? Não. Não é uma verdade absoluta. Carece de mais análise. Sabe por quê? Vamos lá, Franciele. Fui andar pelos setores da empresa, fazer relatório de risco para uma pesquisa de funcionários, nem sabe para que serve, desabafam tudo o que fazem. Exatamente. Exatamente, Franciele. Vai nesse caminho que você vai ver como que você vai. Daqui a pouco você está sabendo muito mais que o engenheiro da empresa. E o consultor que te mandou fazer lá, no caso, se você trabalha na consultoria. Olha o mito do limite de tolerância. Na UFMG, a gente estudou um caso bem interessante, que músicos estavam tendo perda auditiva. Aí você fala assim, não, com certeza deve ser que está acima do limite de tolerância. Aí eles contrataram um profissional para fazer a avaliação. Fizeram a avaliação dos músicos. Deram 80 decibéis. Uai, mas a norma não traz 85 decibéis como perda auditiva? Por que eles estavam perdendo com 80? A questão é que nem todo ruído é igual. Frequência diferente, amplitude diferente, intensidade diferente. Então a questão é que os limites de tolerância, eles esbarram também na questão biológica da pessoa. Nem toda pessoa responde da mesma forma. Às vezes um ruído para um não é ruído para outro. Por exemplo, eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Ninguém fica chateado. Às vezes a pessoa que gosta de funk, para outra vai ser um barulho, para ela vai ser uma música linda. A pessoa que gosta de sertanejo, aquela música para ele vai ser linda.
mas para o outro vai ser um barulho. Aquela pessoa que gosta de música clássica, aquilo para ele vai ser uma coisa linda, gostosa. Para o outro vai ser horrível, detesta. Então, nós temos barulhos diferentes, percepções diferentes, pessoas diferentes. O limite de tolerância, ali, ele é um referencial. Nós temos uma referência, lógico que ele foi pautado em estudos epidemiológicos. No momento que talvez a gente for fazer lá, analisar a NR15, a gente pode discutir um pouco mais sobre os limites de tolerância, como que eles foram criados, desenvolvidos, etc., ao longo do tempo, né? O que está por trás dele, o que está na matemática por trás do limite de tolerância. A gente pode discutir isso no futuro. Mas os limites de tolerância, eles não são, assim, verdades absolutas. Porque determinados casos, nós devemos olhar mais a fundo. Eles não conseguem dar conta. Medicalização. Então, tem muitas empresas, se você for ver aí na internet, que o médico é conhecido como doutor diclofenac, né, que é um anti-inflamatório. Médico nimesulida, aqueles médicos aquelas pessoas que só oferecem para os trabalhadores, eles querem tratar o sintoma ou o sinal e não o problema. Esse é um problema, certo? Porque antes mesmo de você tratar, uma pergunta, quando você vai no médico, um clínico geral, ele te pergunta em que você trabalha, por exemplo? Se você vai num médico e se ele te perguntar assim, em que você trabalha, você já pode ficar feliz, porque é um médico que já está se preocupando mais com você do que a maioria dos outros. Certo? Em que ambiente você trabalha? Essa é uma pergunta do Bernardino Ramazzino, que deixa eu ver se eu encontro aqui, Bernardino Ramazzini. Tá? Que está no livro do Ramazzini. Bernardino Ramazzini. Você encontra isso muito facilmente. Deixa eu ver se eu encontro o link aqui já imediatamente. Você encontra na Fundacentro e vários outros lugares. É muito fácil encontrar esse livro. Eu acho que eu achei ele aqui. Para verificar isso aqui. Achei aqui um link da Associação Nacional de Medicina do Trabalho que fala um pouco sobre ele, né? Mas procura o livro dele que fala sobre a patologia do trabalho. Eu acho que eu enviei para vocês de algum modo, tá? Ele é muito, muito legal, tá? Então, o Ramazzini foi o primeiro médico que ele citou isso, né? Perguntou, onde é que você trabalha? Qual a sua natureza da atividade? Nós ficamos 8 horas no trabalho. Se eu vou no cardiologista, cara, chega pro cardiologista e fala assim, doutor, nossa, não tô conseguindo dormir direito não, doutor. Eu tô deitando, tô tendo uma palpitação, uma angústia, doutor. Eu tô tendo uma angústia que não tá certo. Se ele falar assim, vou receitar aqui para você, vou dar aqui para você um antidepressivo, sei lá, o nome do antidepressivo lá, não sei esses nomes. Vou te dar um antidepressivo aqui, um diazepam, um clonazepam, um an da vida aí, pra você dormir melhor, beleza. Isso não vai resolver o problema, gente. Não vai. Muitas vezes você está se automedicando porque você não sabe do problema que você tem. Muitas vezes o problema é do seu trabalho. Muitas vezes o problema é da realidade do seu trabalho. Muitas vezes você está ansiosa, você não está conseguindo dormir à noite, o seu intestino está com problema, aí você vai lá e toma Garol, toma Anador, sei lá, Lactopurga para melhorar teu intestino. E às vezes o seu problema do intestino é um problema que está envolvido sobre as aulas remotas, por exemplo. Sabe, a gente não consegue entender exatamente qual é a extensão desses problemas na vida das pessoas. Mas quando a gente olha para a norma e você usa a norma como medicamento, é isso. Muitas pessoas usam a norma como medicamento. Ela pega a norma e aplica a norma da empresa e aquela norma, às vezes, só resolve a dor de cabeça. Mas vai ver a pessoa ter um problema sério de meningite. Entendeu? Então, a norma não deve ser utilizada como medicamento. A norma tem que ser mais profunda. E para atingir a profundidade que a segurança do trabalho necessita, eu preciso conversar e escutar. Então, se você é técnico em segurança do trabalho, é bom uma pessoa que se comunica.
uma pessoa que saiba se comunicar e saiba escutar. Então, eu sempre falo, quando você vai fazer uma análise de segurança do trabalho, você tem que sempre tomar cuidado com os adjetivo e advérbio. Então, quando a pessoa fala assim, o meu trabalho é muito bom, você tem que entender o que é bom para aquela pessoa. Ou então, tipo assim, eu trabalho muito rápido. Rápido? Defina para mim, me explica rápido. Meu trabalho é perigoso? Defina para mim o que é perigoso para você. Eu quero saber o que ele sabe. Porque o que eu sei, eu já sei, véio. Mas eu quero saber o que ele enxerga. Qual que é a sua percepção? Quando eu pego isso, pessoal, vocês vão ver a evolução que é. Você lê a norma, você entende a norma, mas você entende a realidade. Na hora que você pega a realidade e cruza com a norma, o seu PPRA vai ficar muito melhor. O seu PCMSO vai ficar excelente. O seu PCMAT vai sair fora da curva. O seu PGR, o seu trabalho na indústria rural vai ficar excelente. Faça isso. Faça um PPRA que ele seja ao mesmo tempo técnico, teórico, mas que ele seja humano e prático. Criem nas suas empresas um espaço de debate para o trabalho, ok? Um espaço de debate para o trabalho. Teria mais algumas coisas para falar aqui, pessoal, mas eu vou me dar por satisfeito aqui, certo? Eu vou me dar por satisfeito. Eu vou só abrir aqui o plano de trabalho para ver se eu tenho mais alguma coisa para falar com vocês, certo? Então, aqui, dia 27 eu falei da medicina do trabalho, a saúde do trabalhador. No próximo dia 3, que é daqui a 15 dias, não, 15 dias não, deixa eu ver. Dia 3, na próxima quinta-feira, nós temos mais uma aula síncrona, que é o conceito de patologia do trabalho. A gente vai continuar abordando isso, ok? A gente vai continuar abordando. Lembrando que no plano de trabalho aqui está escrito que a apresentação dos novos resumos seria para hoje. Entretanto, para quem viu no grupo, eu estendi isso para até domingo, dia 30, tá? 23h59 da noite. Então, me levem a norma, façam um cuidadinho ali, né? Gastem um tempo dando uma leitura nela, né? No mais, pessoal, eu quero agradecer aqui a todos, aqui a Karen que perguntou, a Franciele, eu quero agradecer aqui a Amanda, a Gabriela, o Rafael, a Jaqueline, a Isabela, o Sérgio, a Ivanilde, a Camila, a Jean e todos os que estavam participando da aula, tá? Eu espero que eu tenha sanado e entrado em questões importantes, né? Eu vou ver se na próxima aula eu trago aqui uma breve aula, um breve resumo, talvez da NR9 ou da NR7, né? Eu vou ver se eu trago alguma coisa, pelo menos para aquela que eu achar mais importante, tá? Porque não tem como a gente abordar tudo aqui com vocês. Iria ser muito bom, na verdade, o Aleph. Tá? Então vou trazer isso para vocês na próxima aula, NR9 ou A22. Vi que teve algumas alterações, exatamente. Pois são meio. Então, professor Guilherme, eu tinha essa dúvida da alteração, porque a 9, ela deu muita alteração. E Exato. foi agora, de 2020. Aí é pra gente dar uma estudada nessa de 2020, porque demora um ano, né, para aplicação dela. Ou Aham. a do ano passado. Não, você vai estudar mais atual. Até porque, tipo assim, a atuação de vocês vai ser pro ano que vem, né? Então é bom ler atual. Entendeu? Leia atual. Ah, tá. Obrigada. Tá, então eu vou fazer o seguinte, na próxima aula, eu vou dedicar ali uns 30, 40 minutos explicando a NR9, né? Então eu vou distribuir assim, na próxima aula eu vou distribuir 30 minutos para a NR7 e 30 minutos para a NR9. Aí eu deixo mais uma hora para dar sequência no trabalho, que eu acho que é importante a gente parar um pouco ali na NR7, na NR9, porque eu já tiro algumas questões, algumas dúvidas que podem surgir aí na leitura, tá? Mas sempre, pessoal, pega a norma mais atual. Esse ponto que eu acho que foi a Karen que perguntou? Quem perguntou? No final agora. Eu não lembro. Foi Isabela. A Isabela. Ei, Isabela, essa pergunta que você fez é uma pergunta interessante porque, assim, a gente deve observar, assim, né, que a norma ela demora ali um ano, às vezes demora alguns meses para entrar em vigor.
Então, se vocês tivessem atuação hoje, realmente, vocês teriam que olhar a redação anterior à mudança, ok? Anterior à mudança, o ponto que a Isabela falou. Né? Mas como a gente já está se preparando para formar profissionais técnicos de segurança que vão ter normas novas e atuais, eu acho importante você sempre ler o texto novo, tá? Leia o texto novo, leia o texto atual e aprovado. Porque na hora que você sair ano que vem, provavelmente, né, no meio do ano, meio do ano, final do ano, alguma coisa assim, né? Quando vocês se formarem no meio do ano que vem, ou final do ano, vocês vão estar aí com, né, refrescados com a norma mais atual. Então não vai ter aquele problema, então agora tem que ler a norma mais atual, etc. É melhor a gente saber aquilo que foi alterado. Tá bom? Então é isso, pessoal. Então eu vou trazer lá na próxima quinta-feira, eu trago isso. 30 minutos de NR7 e 30 minutos de NR9 com vocês, discutindo alguns pontos interessantes. Tragam aí algumas perguntas, né, que surgirem com as videoaulas que vocês fizerem. E se eu souber, responderei. Se eu não souber, procurarei e encontrarei a resposta e responderei para vocês. No mais, eu quero que todos vocês tenham uma boa noite, tá? Um bom final de semana aí. E até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, Walaf. Boa noite, Thiago. Boa noite, Karen. De nada, Karen. Boa noite, Carlos. Boa noite, Luana. Boa noite, Rafael. Boa noite, Gabriela. Sérgio, Ana, Jaqueline, Camila, Isabela. E agora é o Ivanildo, quer ver? Boa noite, Ivanildo. É isso aí, o Ivanildo parou de digitar aí, que isso, hein, Ivanildo? Só foi o que eu falei. Aí, boa noite, Ivanildo. Tá certo, isso aí. Então, até mais, pessoal. Eu vou parar a gravação agora e daqui, hoje à noite mesmo, já está no mudo, ok? Boa noite, fiquem com Deus.